Olá pessoal, eu sou Lucas Mantovani e esse é o Pense.com. Bom pessoal, eu dei uma sumida porque eu comecei a fazer faculdade no mês passado e tal, e também eu meio que desanimei, aí dá aquele desânimo e tal, eu também não tinha ideia do que eu poderia falar nos próximos vídeos. Esse vídeo que eu vou fazer agora, eu queria eu sempre quis fazer ele, porém, eu talvez por um pouco de temor, de um problema ainda muito recente, um problema que ainda mexe comigo, eu evitei de falar, que é sobre a depressão. Bom, como muitos de vocês sabem, esse é o mês amarelo e tal. É um mês que tem uma campanha maciça contra o suicídio. É um mês que fazem a campanha e tal para estimular as pessoas a não ir para este caminho tão terrível que não tem volta. E um dos problemas que leva a pessoa ao suicídio é a depressão. A depressão, ela é um problema de vínculo psicológico que mexe com o emocional da pessoa, entendeu? Ela faz com que a pessoa tenha um desânimo muito grande da vida. Essa pessoa, ela se sente, às vezes, mesmo tendo muitas pessoas por perto, ela se sente solitária, ela se sente triste. É um problema que vem de dentro para fora. Talvez esse problema ele é ocasionado por uma coisa exterior, uma coisa vinda de fora, uma influência exterior. E às vezes esse problema ele é ocasionado interiormente na própria pessoa. Algo talvez de herança familiar, entendeu? Algo que na sua família já tem históricos de depressão e você vem desenvolver esse problema. E tem aqueles exterior, como eu falei, alguma coisa, uma doença, um problema de saúde, um problema de financeiro vem influenciar na sua vida, te levando para este caminho. Eu tive depressão, ainda tenho um pouco, assim, como posso dizer, eu costumo falar que a vida às vezes ela é igual uma montanha russa, porque ela vai, sobe, desce, e às vezes ela fica lá em cima, como muitas vezes ela fica lá embaixo, como se a montanha russa tivesse quebrado e ela parasse ali. Então a vida é como se fosse uma montanha russa. E às vezes, como eu falei, essa montanha russa para, embica ali e não quer mais subir. E eu tenho esse problema, entendeu? Eu já faço tratamento há algum tempo e então eu percebi, eu falei, você tem que fazer um vídeo falando sobre isso. A depressão não é algo brincadeira, não é algo que a gente pode levar na brincadeira. As pessoas com depressão, elas se tornam muito sensíveis a qualquer atitude vinda de fora, a qualquer atitude percebida por ela de fora. As pessoas que costumam desenvolver a depressão, elas são pessoas, quando eu falo exteriormente, não falando do problema familiar, mas do problema familiar também. Mas acostuma ser mais corriqueiramente ocasionar depressão naquelas pessoas no quais são muito sentimentais, talvez. Ou ela se preocupa demais com os outros, ou ela se preocupa demais com a vida dela. Essa é uma das ocasiões. As pessoas, elas antes de se tornar daquele jeito, elas já é muito mais sentimentais, entendeu? Às vezes nem tanto, às vezes, como eu falei, não é a regra do jogo. Tem problemas financeiros, a pessoa ela tem muitas contas para pagar, ela acaba se tornando depressiva, entra as crises de medo, de pânico, de não conseguir resolver os seus problemas. Então tem esse lado também, mas também tem o lado maior também, são pessoas que são mais sensíveis. Até mesmo pessoas que já têm uma herança de problemas depressivos, ela costuma ser mais sensíveis, entendeu? Ela já vem da família dela esse problema que vai passando, talvez sua mãe tenha e você também venha a ter. E a depressão é uma coisa muito terrível, é uma doença muito terrível. Porque a depressão, gente, ela vai te matando aos poucos. E você morrer de tristeza não é algo bonito, entendeu? Porque você você se vê como um lixo, você se vê como nada, você só tem pensamentos suicidas, você acha que as pessoas não se preocupam com você. Talvez muita gente fale, egoísmo
da parte daquelas pessoas depressivas que acham que ninguém se preocupa com ela, a gente aqui se esforçando e tal, mas é um problema, uma doença psicológica, entendeu? A pessoa, ela cria esse pensamento, entendeu? Porque ela se torna muito mais sensível. Então, uma palavrinha mal colocada já é bastante para essa pessoa já ir para esse lado, entendeu? De pensar que ninguém quer ajudar ela, que ninguém pode ajudar ela, entendeu? E é um problema muito grave, é um problema que atinge muitas pessoas, atinge mais os adolescentes, mas também atinge, é, vamos dizer, adolescentes, os jovens, os adolescentes, os jovens, também atinge os mais velhos, os idosos, como também atinge várias pessoas, entendeu? Naquela idade eu não vou dar estimativa nem estatística, porque eu não tenho dados para isso, mas é naquela idade mais ou menos, na idade do raciocínio, na idade de quando você já tem um sentimento grande, de quando você começa a entender o mundo. Entendeu? Eu posso dizer que com 8 anos, 10 anos, por aí, entendeu? Você já pode ter um piquezinho de depressão, mas não pode ser considerado uma depressão profunda, tendo como por ser isso que eu falei, um pique, assim, algo de uma semana, algo de você ficar um pouco mais triste. Mas isso daí é um sintoma, entendeu? Que pode vir a se agravar no decorrer do crescimento daquela pessoa. E a depressão é um problema terrível, porque atualmente graças a Deus, há uma campanha maciça, há uma grande cooperação de todos para esse problema. Antigamente as coisas eram muito mais difíceis, entendeu? Porque as pessoas elas não entendiam o problema, então elas achavam que fulano fica triste e tal, é tudo frescura, é coisa assim de uma coisa boba, tanta coisa para se preocupar, mas a depressão ela é uma doença, entendeu? Psicológica, entendeu? Então não é assim, tanta coisa para se preocupar e se preocupando e ficar triste. Tem pessoas que pensavam dessa forma. Quando foi ver que a depressão era um problema muito grave, começou a haver uma campanha maciça para tentar reverter e tentar controlar esse problema, entendeu? E a depressão ela leva aquilo que está sendo parte das campanhas desse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que é o suicídio. O suicídio, eu acredito que quando a pessoa entra na depressão profunda e quando é o último estágio da depressão, entendeu? É aquele momento que a pessoa já jogou tudo pro alto e ela vai e tenta aquilo. E é muito triste, entendeu? Porque tem muitos seres humanos que não conseguem olhar a alma do próximo, entendeu? Não conseguem entender o próximo. Você vê muitos casos de suicídio de pessoas aqui mesmo no meu estado, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A gente ouve boatos, coisa que não é noticiada, para não criar, para não estimular essa atitude, porque realmente estimula. Mas você vê muitos casos de suicídio, principalmente aqui em Vitória. Temos uma ponte aqui, quem conhece Vitória, é a terceira ponte. Ali há muitas pessoas que pulam para a morte, entendeu? E, não é, e eu já vi muitas pessoas criticando, entendeu? É algo impressionante como que a vida do ser humano se tornou algo tão frágil e tão banal para as outras pessoas, você está entendendo? No ponto de vista de que quer morrer, se mata logo, não fica fazendo show, eu tenho que trabalhar, pula dessa ponte logo. Há muitos desse relato. Não, eu nunca presenciei, mas eu já escutei relatos de pessoas que presenciaram, de que muita gente falava isso, entendeu? Quando via alguém indo para esse caminho de pular da ponte, aí tinha pessoas que, ao invés de solidariedade, não, eu não sei falar essa palavra não, se compadecer daquela pessoa que estava indo praticar aquele ato, elas pegavam e estimulavam, falavam por que não pula logo, ou eu tenho que chegar no trabalho, entendeu? Como se, meu Deus, como se a vida da pessoa fosse, como se a vida do próximo fosse
tão importante para essa pessoa como uma folha seca no chão, entendeu? Uma folha seca no chão, um pedaço de papel velho rasgado, entendeu? É algo muito impressionante, muito triste, como o ser humano, um ser que tem a capacidade de criar coisas como um computador, uma televisão, um celular, uma roupa, uma peça de roupa, ter esse pensamento, esse raciocínio, é algo triste. Você começa a ver, o ser humano mais próximo do animal é quando essas coisas ocorrem, entendeu? Mais próximo do animal irracional. Formulando melhor a palavra. E entendeu? Então, pessoal, o que nós temos que fazer é ajudar. Se você conhece alguém que tem esse problema, é você conversar com essa pessoa pode se tornar muito chata, porque ela acaba, quando ela vê que alguém dá atenção para ela, por aquele problema dela, e ela acaba se tornando, não é que vamos dizer chata, mas ela acaba se apegando, ela acaba, tipo, fulano vai me ajudar, vai me dar uma frase legal, uma frase de equilíbrio, entendeu? E você tentar moldar, você tentar fazer com que essa pessoa não entenda que você não quer conversar com ela, você tentar relevar, entendeu? Tentar relevar, tentar, como posso dizer, isso mesmo que eu acabei de falar, você, não levar para o lado pessoal, ai, fulano enche o saco, blá, 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 blá. Pessoas, porque a vida do ser humano, ela tem muita importância. Se você não consegue ter sentimento por ninguém, se você não consegue se mexer com a tristeza alheia, você não é humano, entendeu? Você vai viver no mato, vai viver com os animais, entendeu? Porque se a vida, entendeu? Você ser frio é uma atitude, você ser uma pessoa fria é uma atitude de defesa. É uma atitude de defesa. Eu não estou condenando isso, porque eu tenho muitos amigos que são pessoas extremamente frias, mas elas são frias em um âmbito, entendeu? Elas nunca deixaram de me dar a mão quando eu precisei. Eu conheci pessoas que eram frias, que conheço pessoas que conversam uma frase, duas, não gostam de sentimentalismo, etc e tal, mas nunca deixaram de me dar a mão quando eu precisei, entendeu? Você ser frio, você às vezes ser uma pessoa mais na sua, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer você compadecer pela vida do próximo, entendeu? Porque hoje pode ser eu, mas amanhã pode ser você, entendeu? A gente tem que pensar dessa forma. Pode ser um filho seu, pode ser um parente seu, entendeu? E nós temos que compadecer pelo próximo, porque mesmo você não querendo, é necessário viver entre as pessoas, é necessário a gente ter alguém próximo e é necessário a gente fazer o bem, porque o bem sempre vai voltar o triplo para você. Pode ser no âmbito espiritual, como no âmbito carnal, no âmbito humano, no âmbito de você se sentir melhor, é algo muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou acabar porque ele está ficando muito longo. E eu volto mais com esse assunto nos próximos vídeos. Obrigado e até mais.